A aula que a gente vai apresentar hoje fala sobre as ferramentas de avaliação de satisfação do cliente. A primeira ferramenta que eu vou apresentar é a Net Promoter Score. Essa ferramenta ela foi desenvolvida por um consultor, né, da Bain & Company, da Harvard, e o objetivo desse instrumento é justamente avaliar o nível de fidelidade, lealdade do cliente com relação com base nos níveis de probabilidade de recomendação dos seus próprios clientes a outras pessoas, né? Então, aqui tem um modelo do livro, né, a capa do livro, que apresenta sobre esse método e a pergunta, né, que na verdade ela é usada como um meio da empresa para saber se o serviço que foi prestado, ele de fato está dando uma impressão, está fornecendo uma experiência positiva, né? Então a pergunta seria: você nos recomendaria um amigo? Então, quando você recomenda um serviço a uma pessoa, você está assegurando que aquela empresa é uma empresa que presta um bom serviço, tem um bom preço, tem alguns elementos algumas características, alguns elementos no atendimento que foram considerados e foram classificados por você como de excelência, como muito bom. Você não recomenda algo que é ruim, né? Então, você recomenda geralmente um serviço quando ele te apresentou um nível de satisfação ou atendeu às tuas expectativas, e aí você usa sempre como referência para que você possa fornecer essa informação para outras pessoas. Então, toda vez que você se usufrui de um serviço e esse serviço atendeu às suas expectativas, né, esteve ali dentro daquela margem de tolerância que a gente já falou sobre isso em sala de aula, então você recomendaria aquilo ali. Então, existe um método que faz justamente uma avaliação, né, dos clientes com base numa escala em que você avalia se o quanto, né, aquele cliente recomendaria um amigo como reflexo da satisfação dele, né? Então você tem aí algumas características desse tipo de abordagem, né? Na investigação aí, se o cliente foi bem atendido ou não, se o cliente está satisfeito ou não. E aí, quais são as vantagens de se utilizar esse método? Primeiro, a facilidade de uso, ele é muito simples. Ele vai justamente fazer a pergunta principal do método, que é saber se você recomendaria ou não aquele serviço a uma pessoa conhecida, né? Ou uma pessoa que você ali está solicitando uma indicação de uma empresa de serviço e aí você recomenda ou não. Então, a primeira facilidade de adotar esse método, qualquer empresa de serviço pode adotar, é justamente fazer a pergunta, né? Você recomendaria nosso serviço a outra pessoa, sim ou não, né? Muito simples. No entanto, a gente está lidando aqui com escala. O que é escala, né? É um nível de satisfação que vai muitas vezes do muito insatisfeito até o muito satisfeito, né? Essa imagem aí, ela justamente é um tipo de escala que é utilizado para esse tipo de pergunta, né? Você tem os elementos gráficos para representar o teu nível de satisfação, mas também você tem aí os elementos apresentados de forma subjetiva e objetiva ao mesmo tempo, né? No caso, muito insatisfeito, insatisfeito, indiferente, satisfeito e muito satisfeito, né? Outra vantagem desse método é que é agilidade para agir, ou seja, a agilidade é rápido para você saber
da resposta do cliente e tomar as medidas necessárias para que aquilo ali, caso seja haja um nível de insatisfação, isso possa ser resolvido. Então, com os resultados em mãos, pode-se manter logo o contato com o cliente. Então, quando o cliente diz assim, olha, eu não recomendaria essa empresa porque eu não tive uma boa experiência de serviço. Então, quando você tem já o resultado dessa pesquisa, ali você já pode tomar algumas medidas no sentido de resolver o problema daquele cliente para que ele não fique com aquela imagem negativa da empresa. E isso termina desfavorecendo a reputação da empresa, né? Isso já foi bastante mencionado em sala de aula. Quando a gente tem uma experiência ruim de serviço, a gente termina não só não indicando, como a gente fala mal da empresa, né? A gente não indica e ainda diz que não recomenda, não é ruim, né? E conta toda a experiência ruim que teve com relação àquela empresa. Então, sem dúvida alguma, você aí esse método te permite ter uma resposta imediata do nível de satisfação. Isso é muito bom. Existe uma menor chance de manipulação por se tratar de uma única pergunta, né, que é bastante objetiva. O consumidor ele não pode ser influenciado pela ordem no qual as perguntas aparecem. Então, às vezes você tem aqueles questionários longos de avaliação de satisfação e o cliente termina tentando induzir as respostas, né? Aqui não, você está satisfeito ou não, ou recomendaria ou não. E aí, se recomendaria, em que escala, né? Em que intensidade você recomendaria aquela empresa. Outra vantagem é a questão de que esse método ele é facilmente adaptável. Então, ele pode ser adaptado para as mais diferentes situações e os mais diferentes mercados. Por exemplo, qual a probabilidade de você indicar um produto X a um amigo ou colega? Veja que a pergunta ela já faz menção não a serviço, mas a um produto em específico. Então, até empresas de manufatura, empresas que querem saber se esse produto ele é bem aceito no mercado, ele pode realizar e adotar esse tipo de pergunta, de método, né? Outro aspecto é, em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria a empresa X a um amigo ou colega? Olha aqui, a gente já tem outra característica desse tipo de pergunta, né, de pesquisa, em que você vai atribuir uma nota. E aí você tem uma escala aí de 0 a 10. A gente sempre entende que 0 é algo muito negativo, né? É nota vermelha, digamos assim. E 10, obviamente, você está muito satisfeito, né? Então, isso também você pode aplicar quando você avalia, por exemplo, a empresa. Então, aqui, ó, são duas situações em que você avalia o produto, outra, nessa pergunta que tem escala, de 0 a 10, você indica já a empresa. Então, seja de serviço ou não. Então, aqui você pode aplicar em diversas situações esse tipo de método. Continuando as vantagens, né? Uma característica muito importante desse método é a questão do benchmarking, né? É possível comparar a sua nota com as de diversas outras empresas para descobrir como você está em relação ao mercado. Então, existe um critério desse tipo de método em que várias empresas possuem uma respectiva nota. E aí, quando você tem essa nota, você pode se comparar com as outras empresas. Então, existe uma classificação que é sugerida pelo autor, né, que apresenta esse método, que é entre excelente e ruim. Então, quando você está no nível excelente, o NPS entre 75 e 100, de média, o que mostra que você é altamente recomendado pelos seus clientes. E existe uma escala e alguns setores, esse autor apresenta algumas escalas de empresas e tipos de empresas, segmentos de empresas, né? Segmentos, áreas de mercado, segmentos de mercado,
que você consegue saber se você está dentro da média ou não, né? Então, o livro, a referência dele, ele apresenta, mas, obviamente, a gente tem que entender que essa abordagem do autor é de 2003, né? Pode ser que esses números tenham sido atualizados. Então, tem que sempre acompanhar o que foi atualizado em termos de NPS. Quando você está numa escala muito bom, o NPS está entre 50 a 74, né? 74 você tem aí uma média. Razoável você tem entre 0 a 49, né? E numa escala ruim seria menos 100 e menos 1, né? Então, você vê que ele já está numa escala negativa, ou seja, o ruim já é considerado uma escala negativa. Então, essa classificação aí é sugerida pelo autor. E como funciona, né? A pergunta central, como eu já venho abordando, em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria a nossa empresa, produto, serviço a um amigo ou colega? A classificação sugerida, quando você vai atribuir, é de 9 a 10. Quando você tem uma média de 9 a 10, você tem clientes que nós consideramos como promotores. Ele promove o nome da tua empresa. Ele recomenda, são considerados promotores. São clientes leais, são clientes fiéis, são clientes que conhecem o teu trabalho, conhecem o teu serviço, sabe como a empresa funciona, tá engajado na empresa. Então, ele sempre atribui notas altas, mesmo quando ele fica insatisfeito por alguma circunstância A ou B, ele sabe que isso foi circunstancial. Isso não prejudica a avaliação dele, né? Então, já uma nota de 7 a 8 já são considerados clientes que não estão engajados com a empresa, são passivamente satisfeitos, mas não leais. Então, assim, 7 a 8 é uma nota excelente, né? Uma boa nota. No entanto, é uma nota que não transmite o nível de excelência da empresa. E aí você tem aí clientes que estão satisfeitos, mas obviamente não estão conquistados ainda, né? Não estão, por isso que ele fala o termo não estão engajados, ainda não estão envolvidos e comprometidos com aquela empresa. Então, sem dúvida alguma, é uma avaliação preocupante, né? Não é negativa, mas é preocupante no sentido de que você deve adotar alguns mecanismos, né? Algumas estratégias para fazer com que o cliente saia dessa neutralidade. Então, estar clientes nessa posição de neutralidade não é satisfatório, pelo menos não deve ser satisfatório para a empresa que presta serviço. Você aí já vai ter que ampliar o teu conhecimento no sentido de saber no que exatamente o cliente deixou de classificar o teu produto, o teu serviço ou a tua empresa como excelente, né? O 9 e o 10. Então, tem alguma coisa. Por isso que ele diz, eles estão passivamente satisfeitos, mas eles não são leais. Então, eles com certeza podem ou não voltar. Então, você vai ter essa interrogação aí nos clientes neutros. Os detratores já a tua média já é abaixo de 6, isso já é bastante negativo. Nessa escala, você vê aí o modelo na imagem, né? De 0 a 6 já é do amarelo ao vermelho, né? Você já vê aí cores que representam a tensão, né? E o vermelho é no sentido de negação, né? De ruim. Então, você tem aqui os detratores, são aquelas pessoas que estão não só insatisfeitas, como elas vão falar mal da tua empresa. Ela não vai recomendar. E ela não recomenda e ela fala mal, tá? Então, como é que seria o cálculo desse método, né?
que a gente está abordando. Você tem um percentual de promotores menos o percentual de detratores, você tem aí o cálculo do NPS. O Customer Satisfaction Score, né, o CSAT, é outro método de avaliação de satisfação do cliente, né? Então, o objetivo é medir diretamente o nível de satisfação após interações ou compras. Então, aqui a gente vai comparar com o método anterior, até para mostrar um pouco da diferença. Uma coisa é você avaliar o nível de fidelidade, outra, e isso traz o reflexo do fato do cliente estar ou não satisfeito, por isso que ele recomendaria, era o método NPS, que a gente comentou agora. E existe esse método, o CSAT, que ele já vai medir dentro de uma escala em termos de satisfação depois que o cliente teve contato com a experiência de serviço, né, com a prestação de serviço, teve o encontro do serviço, como a gente costuma falar, ou com as compras, né, porque esses métodos, eles não são exclusivos da avaliação de satisfação do cliente com relação a serviço, é todo tipo de atendimento, não é? Ele é um método de avaliação usado para entender se o que a sua empresa está oferecendo está de acordo com as expectativas dos clientes e se pode ser aprimorado. Então, foi apresentado aí por Hill, esses autores Hill, Roche, Allen, né, Customer Satisfaction. No slide mais à frente a gente vai ter a referência completa, mas esses autores propuseram, né, esse método aí também, com enfoque na questão do nível de satisfação. Não é só se está satisfeito ou não, mas é o quanto está satisfeito, né? Diferente do outro modelo, que aborda justamente a questão do se recomenda ou não recomenda. Aí, com base na resposta de recomendação dele, é que a gente vai saber se ele está satisfeito ou não. E como é que funciona, né? O CSAT, ele funciona com uma pergunta também típica, não seria a única, né, como no caso do NPS, mas ele seria o quão satisfeito você ficou com o produto ou serviço, né? E aí você teria uma escala de 1 a 5, que pode variar, né, desde o muito insatisfeito ao muito satisfeito, como no gráfico ao lado que a gente está apresentando. Ou também você pode utilizar a escala de 1 a 10, como também no outro método. E qual seria o cálculo? A média das pontuações ou percentual das respostas positivas, tá? Nesse caso aqui, esse método ele procura avaliar as experiências pontuais, né? Então, ele não vai mostrar se você é leal ou não. O outro método, o NPS, ele tem um enfoque de saber se você se compromete com a empresa. Aqui não, é se você está satisfeito com a empresa em termos de expectativa, com base nas experiências específicas. Que experiências são essas? Por exemplo, com relação a preço. Preço é um elemento do serviço e eu posso simplesmente não estar satisfeita. Eu estou satisfeita com todo o serviço que foi prestado, mas o preço eu achei que não condiz com o serviço em si. Então, às vezes, eu estou satisfeita com tudo, menos com um elemento específico que é só o preço, tá? Então, a vantagem desse método é que você faz avaliação de satisfação com foco em elementos, né, elementos de desempenho de serviço de forma específica, de forma focada. Quais são as vantagens desse método, né? Primeiro, ele é claro e objetivo, né? Você percebe que você pode fazer as perguntas de forma bem específica, né? O quão satisfeito você está com o preço do produto, o quão satisfeito você está com o atendimento da funcionária, o quão satisfeito você está
com relação ao ambiente, a aparência física do espaço, né, do ambiente de serviço. O quão satisfeito você está com o estacionamento, o quão satisfeito você está com o nível de acessibilidade à empresa. Então, você começa a observar que você pode criar várias perguntas com a mesma introdução, desde que sejam elementos que você quer aperfeiçoar, né? Então, é um método claro, ele é objetivo, ele permite observar uma margem, porque a resposta do cliente ele não vai ser sim ou não, você vai estabelecer uma escala, e existe uma escala que a gente vai falar mais à frente, que é a Likert, mas a pronúncia, né, é o Likert, mas ela é bastante conhecida por nós no meio acadêmico como Likert, né? A pronúncia dessa forma, mas ela mostra justamente o quanto o cliente, dentro de uma escala, está satisfeito ou não. Existe uma margem ali, né? Uma nota, a gente atribui de 0 a 10. Quanto maior essa escala, mais preciso o nível de resposta do cliente, né? Às vezes parece contraditório, porque existem escalas de 15 pontos, né? Que a gente chama de 15 pontos, mais de 10, né? Se você pode pontuar até 10, você pode pontuar até 15, até 20, né? Desde que você construa aí os conceitos que são relevantes. Então, às vezes você não quer dar a nota 10, porque acha que o serviço não foi 100% bom, mas também 9 é muito baixo. Então, você fica ali naquele intermediário entre 9 e 10. Aí você quer dar 9,5, né? E aí você não sabe se 9,5 condiz, mas é um 9,5 mais próximo do 10 do que do 9, né? Então, existe, assim, uma precisão, muitas vezes, e esse tipo de escala, quanto maior, melhor, né? Porque aí traduz exatamente o que o cliente está querendo responder. Outra vantagem, esse método ele permite identificar possíveis pontos de melhoria no serviço. Então, ele pode avaliar um aspecto específico e você pode tomar decisões no sentido de melhoria. Então, como eu falei, como você está avaliando desempenho de serviço, né? Preço, acessibilidade, confiabilidade, etc. Então, você pode melhorar esses aspectos de desempenho do serviço, né? Até porque você vai ter uma noção, uma média dos clientes com relação àquele aspecto de desempenho, tá? Então, por exemplo, preço, aparência. Outra vantagem, você ajuda a entender se o serviço está na direção que interessa aos consumidores. Então, você já tem uma noção, mais ou menos, se a forma como está sendo realizado o serviço, ele está atendendo às expectativas. Não esquecer que esse método, ele tem relação direta com como está o nível de expectativas do cliente com relação ao serviço. Quais são as aplicações? As possíveis aplicações são as mais variadas. Então, tanto o NPS quanto o CSAT, você, após uma compra de e-commerce, após o recebimento de um produto ou serviço, você pode responder imediatamente na hora. Então, a empresa pode criar um formulário em que você está recebendo o produto, pode ali, de forma digital, já clicar no nível, na margem de satisfação com relação ao atendimento, né? Isso já foi mencionado em sala de aula, geralmente farmácia tem isso, né? Bem no caixa, para saber como é que foi o nível. Às vezes, a pergunta de satisfação, ela fala de atendimento de uma forma muito genérica. E, às vezes, o cliente está satisfeito em vários aspectos e em outros não, né? Às vezes, ele teve suas expectativas atendidas em determinados critérios de desempenho e, às vezes, em outros critérios de desempenho, não. Então, obviamente que fazer uma pergunta para toda a empresa, para todos os aspectos de desempenho de serviço,
ela não vai te dar a resposta em termos de satisfação do cliente, o que torna difícil você tomar uma decisão de resolver aquele problema ou não. Tá? Então, outra aplicação é recebimento, né, do produto, já mencionei agora, após um atendimento ao consumidor, é o mais comum utilizado, após a solicitação do suporte da sua empresa e após um post, né, de um blog, ou seja, a pessoa terminou de ler, terminou de comprar, você lança ali aquela pesquisa. Né? Geralmente, quando você faz compras online, compras virtuais, você quando conclui, chega uma notificação de avaliação no teu e-mail ou naquele momento ali naquela tela final, geralmente a empresa já pede. Algumas empresas, inclusive, elas oferecem prêmios, sorteios para forçar as pessoas a responderem e as pessoas podem ganhar prêmios, ou ganham cashback, ou ganham descontos, né, na próxima compra. Então, as empresas procuram articular da melhor maneira possível, no sentido de fazer com que você obtenha a resposta, né? Então, você quer ter a resposta do cliente, você quer saber como aquele cliente saiu em termos de satisfação. E aí você tem que criar aí vários atrativos para que o cliente responda o questionário final. Né? E aí sim, o ideal é que quanto mais específico, melhor, para que você possa saber em que ele saiu satisfeito com relação aos vários aspectos de desempenho, né? Ou critérios de desempenho, como a gente já mencionou anteriormente. Outro método também conhecido é o Customer Effort Score, né? O CS, né, é effort, de esforço mesmo, né? Então, o objetivo é medir o esforço do cliente para resolver um problema. A gente fala de resolver um problema, mas é mais do que isso, né? É o esforço do cliente para ter o serviço prestado, né? Então, ela é uma métrica com um item único, que o foco aqui é o esforço, né? Usado para medir quanto esforço um cliente precisa fazer para conseguir comprar um produto. O que significa isso, né? O que é o esforço do cliente para resolver? Então, por exemplo, um caixa eletrônico, né? Isso, um exemplo recorrente em nossa sala de aula. Qual é o nível de dificuldade que o cliente tem para usar, para sacar o dinheiro naquele caixa eletrônico, né? Ele consegue facilmente entender, compreender os comandos de forma que ele consiga, em menos de 10 minutos, sacar o dinheiro, conferir o dinheiro com segurança, sacar aquele dinheiro ali num caixa eletrônico. Então, quanto esforço ele desprendeu para conseguir executar uma ação de serviço, né? Então, por exemplo, serviços em que eu simplesmente só preciso estar lá para que o serviço seja executado, tem um nível de esforço pequeno, né? Então, por exemplo, cortar o cabelo, eu só preciso estar lá sentada, né? E não me mexer para que o cabeleireiro corte meu cabelo. Então, você tem um nível de esforço pequeno. Mas tem outros níveis de esforço que vai requerer mais do cliente, vai requerer leitura, vai requerer compreensão, vai requerer conhecimento tecnológico. Então, você tem aí um nível de esforço que é maior para que ele possa executar e realizar a prestação de serviço, né? O seu próprio serviço, o seu autosserviço. O SES, né, ele mostra que nem sempre focar em surpreender e encantar o cliente são os principais fatores para conquistá-lo de vez. Então, isso é fato. Aqueles caixas de autoatendimento, por exemplo, em supermercado, que você não precisa passar, né, por uma atendente de caixa, você mesmo passa seu produto, escaneia, passa
pesa, passa o cartão, paga, faz suas embalagens, né, das compras e vai embora. Então, às vezes, essa facilidade para o cliente que é apto a desenvolver e se auto-atender é favorável, é algo positivo, é visto de uma forma positiva, né? Então, às vezes, o cliente ele quer praticidade, ele quer velocidade, ele valoriza critérios de atendimento que não necessariamente é a pessoa sendo empática, sorrindo, né? Demorando com o atendimento, servindo um cafezinho. Então, tem serviços e serviços, e tem clientes, e cada um tem suas expectativas e suas demandas, né? Necessidades e desejos, como a gente já mencionou, com relação àqueles elementos, né, que levam o cliente a comprar, né, que motivam o cliente a comprar. E cada um tem uma preferência na forma de ser atendido. Tem algumas pessoas que gostam de sentar, conversar, né, com a atendente, tomar um cafezinho. Já outras têm preferem uma praticidade maior, de forma que a pessoa entre, compre ou utilize o serviço de forma rápida e eficiente e vai embora, pague e vai embora, né? Então, obviamente que é preciso considerar que alguns aspectos de serviço, alguns critérios de desempenho, para alguns clientes são mais relevantes do que outros. Então, esse especificamente fala do esforço nesse sentido. Algumas considerações, né, com relação a esse método. E se, em vez de desejarem se sentir encantados, os clientes quiserem apenas facilidade e menor esforço para solucionar seus problemas? Então, essa é a primeira, é a consideração que a gente deve utilizar quando você vai utilizar o método de avaliar com base no esforço, né? Você diz assim, olha, o nosso serviço tem que ser um serviço em que o cliente considere fácil de ser utilizado, né? Então, como é que eu avalio isso? A gente avalia com base nesse método aí, que é mais direcionado para o nível para alguns critérios, né? Alguns fatores de desempenho. Percebeu-se que os clientes são mais fiéis às marcas com produtos ou serviços que são fáceis de consumir. Então, a pesquisa mostra, né, até a literatura, os proponentes desse método, mostram que os clientes costumam ter um comportamento mais fiel quando eles sabem utilizar aquele produto ou serviço, e inclusive usa com mais frequência por causa da viabilidade e da facilidade com que são oferecidos. Então, isso é um aspecto também desse tipo você consegue, utilizando esse método, você consegue justamente observar se o teu serviço ele está sendo conduzido de forma a facilitar a vida do cliente. Por exemplo, quer ver um exemplo? É o Pix. O que significa o Pix na vida da gente? Se não uma facilidade imensa no processo de transferência bancária. Antigamente, a gente ia fazer uma transferência bancária, a gente não só pagava, como muitas vezes a gente não podia errar, tinha que digitar nome da pessoa, você tinha que digitar o banco da pessoa, você tinha que ter todas as informações do destinatário do dinheiro correto, preenchido de forma correta, senão você não conseguia depositar aquele dinheiro na conta da pessoa ou transferir aquele dinheiro. Quando você queria transferir um dinheiro de um banco para o outro, você tinha que pagar uma taxa, porque os bancos entre si eles não conversavam, né? Não tinham essa interação. Hoje, quando você uniformizou a forma de transferência bancária
entre bancos, entre pessoas, até entre contas da sua mesma, né? De um banco para o outro, por meio do Pix, minha gente, isso foi uma revolução, né? Isso foi uma inovação e uma revolução, né? Até Flanelinha, quando a gente dizia assim, olha, não tem trocado não, até o Flanelinha encontrou uma forma de ter um Pix para poder receber os trocados, né? Então, a gente percebe que avançamos muito nesse aspecto quando surgiu o Pix. Outra consideração é 96% dos clientes que consideraram que tiveram um alto esforço tornaram-se desleais. Então, olha que percentual elevadíssimo. 96% dos clientes que precisaram aprender e ter toda uma desenvoltura para aprender e desenvolver o serviço, né, requerendo aí esforço intelectual, cognitivo, né, esforço em termos físicos, muitas vezes, eles se tornaram desleais. Por quê? Porque não se tornou prático ele ter o serviço, né, obter o serviço, pela falta de praticidade, pela dificuldade de acesso ao serviço ou produto. Então, você vê aí que isso é um índice muito alto e compromete o empreendimento, né? Compromete a prestação de serviço. Então, sem dúvida alguma, é uma informação que deve ser levada em consideração para que você possa planejar bem a execução do serviço de forma a não gerar esforço por parte do cliente. Como funciona esse método, né? A pergunta mais comum é: quanto esforço você teve que fazer para resolver seu problema? Em uma escala de muito fácil a muito difícil, quão fácil foi se relacionar com a nossa empresa? Então, você tem aí algumas formas de elaborar a pergunta. Quando você utiliza o termo esforço, pode ser que o cliente não compreenda bem. Ele diz assim, olha, quanto esforço você teve que fazer para ter a prestação de serviço realizada, né? Ou ter obtido a prestação de serviço. Pode ser que ele não entenda ele tenha essa compreensão sobre o que significa esforço. Então, muitas vezes, essa segunda questão, em uma escala de muito fácil a muito difícil, às vezes é mais fácil para ele compreender, porque a gente sabe o que é fácil para a gente e sabe o que é difícil para a gente. Então, é mais fácil ter uma linguagem mais acessível a qualquer pessoa, que pode dizer, isso aqui foi muito difícil para resolver, olha, isso aqui é muito fácil, né? Numa escala, com relação à escala, você pode utilizar 1 a 7, considerando qualitativamente muito pouco esforço, né? Parece até contraditório, muito pouco, né? Mas na verdade é pouquíssimo esforço. Ou você pode utilizar 7 como muito esforço, né? Esforço máximo de 1 a 7. Ou 1 sendo muito difícil e 7 muito fácil. A escala Likert, também é utilizada aqui, né? Com algumas escalas qualitativas, como discordo totalmente, discordo parcialmente, que tem uma posição mais neutra, não sei opinar é uma opção interessante, porque às vezes a pessoa de fato, não sabe expressar como se sentiu com relação àquele serviço. Concordo um pouco, ou seja, você concorda, mas não totalmente, né? E concordo totalmente, né? Então, às vezes você tem aí uma escala, essa daí é de 7 pontos. Recomenda-se excluir o não sei opinar. Geralmente, quando você quer ter uma resposta do cliente, você tem que excluir essa opção, essa alternativa, não sei opinar.
ela é válida, no entanto, não sei opinar, termina não te dando uma resposta para que você melhore o serviço, tá? Mas ela também é utilizada, às vezes, aquele elemento, aquele aspecto. Muitas vezes, não sei opinar é para que o, o cliente que está sendo é, pesquisado, ele não deixe nenhuma pergunta vazia, né, sem responder. Então, às vezes é melhor colocar não sei opinar do que você responder algo que não tem coerência. Então, você quer realmente saber a opinião real daquele cliente e muitas vezes ele não sabe. Eu já respondi muitos questionários que faziam perguntas que não se aplicavam à minha situação e não tinha aquela opção, não se aplica, né, à minha situação. E aí eu não sabia como responder, né? E aí às vezes tinha essa opção, não sei opinar. Então eu tinha que colocar, não sei opinar. Mas na verdade não é porque eu não sabia opinar, é porque não aquela pergunta que estava sendo realizada para mim, ela não se aplicava à minha realidade. Então tem questionários, vocês vivenciam aí o questionário da UFP, acho que todo final de semestre vocês têm que responder como foi o semestre. Então tem questões que você diz assim, olha, não sei, eu não entendo, eu nem sabia que isso existia, eu não usei essa parte do serviço, eu nem sabia que existia essa parte do serviço, e às vezes você não tem como atribuir se você está satisfeito ou não com relação àquele aspecto do serviço, né? Então, é preciso pensar e planejar bem quando você for utilizar esse não sei opinar. E recomenda-se usar elementos gráficos, né? A escala de emoticons, né? Que são aquelas carinhas que já mostramos nos slides anteriores. Com relação às aplicações, esse método, muito semelhantemente aos outros, né? Pode se dar após uma compra, após a assinatura de um serviço. Isso é muito interessante, né? Você fazer uma compra de e-commerce também, inclusive, essa compra. Fazer assinatura, né? Assinatura é interessante quando você, por exemplo, quer fazer assinatura, contratar serviço de inteligência artificial, né? Você quer, por exemplo, contratar o ChatGPT. E aí você, como é que faz isso? Quanto é que eu vou pagar? Principalmente que as instruções, principalmente em termos de pagamento, eles são em dólar, né? Você paga em dólar, né? O preço é dado em dólar, não é dado em reais. Mas você quer saber quais são os benefícios, né? E quais são os recursos que você vai ter direito. Então, geralmente, dependendo do tipo de recursos que você quer aderir a alguns tipos de assinaturas, você pode pagar mais ou menos, né? Por exemplo, fazer assinatura da Microsoft, do OneDrive, para poder armazenar arquivos na nuvem. Bem, você tem esse serviço, você tem que acessar o site da empresa, tem as instruções, o passo a passo. Muitas vezes você compra o panfleto, né, com o código de segurança do serviço em lojas de informática, né, quando você não vai pela internet, usando a internet, você vai em lojas físicas, né, atrás desse tipo de serviço, e tem o passo a passo. Mas lá você precisa entender que quando você faz, por exemplo, a assinatura do OneDrive, isso não te dá direito ao Office. Que o Microsoft Office, que tem o Word, Excel, PowerPoint, é um tipo de produto que não tem nada a ver com o OneDrive. Eles estão conectados, estão ligados um ao outro, mas não necessariamente você tem direito, né? Então, às vezes, como é que você consegue compreender o que você tem direito com relação àquela assinatura? Então, às vezes,
quando você vê o site, são tantas informações, você não sabe distinguir. Às vezes você até faz assinatura de algo que você não compreendeu bem, né? A assinatura do Netflix, você faz, eu quero a mais básica, a mais baratinha, mas aí você não percebeu que a mais baratinha, ela tem anúncios entre os filmes, né? Então, existe ali umas orientações, elas têm que ser visível e a pessoa tem que saber o que está contratando, né? Para não se arrepender. Então, obviamente, assinaturas, elas são bem... Ela requer um esforço da pessoa no sentido de buscar as informações, né? Salvo quando ela usa o assistente virtual, né? O chat virtual, né? O chatbot, para buscar esse tipo de informação, né? Mas nem todas as empresas disponibilizam esse recurso do assistente virtual. Outra aplicação é após a interação com um ponto de contato da marca, né? Quando é, no caso, loja física. A referência é essa, são os que propuseram, né, 2010, Dixon, Freeman, Thoman, né, 2010, Stop trying to delight your customer, pare, né, de cansar, né, de fazer seus clientes se cansarem, né, se esforçarem. Então, essa foi a referência aqui que a gente utilizou também. E por fim, uma ferramenta que é muito comum, muito conhecida, bastante utilizada, né? É a ServiQual, já mencionei em sala de aula. Tá aí a referência, né? Ele fala sobre escala e ela se baseia na percepção dos clientes sobre a qualidade dos serviços. Você tem aqui agora questionários e pesquisas qualitativas se utilizam da ServiQual. Então, o objetivo desse tipo de ferramenta ServiQual é Service Quality, tá? Abreviação. Então, obter feedback detalhado e subjetivo serve para mensurar a qualidade dos serviços de forma quantitativa e baseia-se nas expectativas do cliente. Então, aqui ela é bastante utilizada porque ela tem um nível de flexibilidade muito grande na construção das perguntas, na construção das escalas. Lembre-se sempre possibilitando que a percepção do cliente com relação a determinado critério de desempenho venha a ser declarado pelo cliente, né? Então, deixa eu passar aqui para a gente falar com um pouco mais de detalhe. Como é que funciona, né, esse método? Geralmente, você tem 2 entrevistas focado em 22 perguntas pré-estabelecidas. Então, o primeiro recurso, né, que é sugerido são essas perguntas que já são validadas, inclusive. Muitas vezes a gente aplica o ServiQual na forma como ele se apresenta, sem... às vezes até faz algumas adaptações, mas no geral, como ele já é um instrumento validado, você não precisa validar o questionário, né? Vocês sabem o que é validação de questionário quando você precisa construir um questionário e para saber se ele está atendendo ao seu objetivo de forma adequada, você tem que fazer a aplicação desse questionário a um grupo de pessoas. E aí, essas pessoas vão não só responder, como dar sugestões e dar um retorno, um feedback, no sentido de dizer se entenderam ou não as perguntas, se a escala está adequada, se elas conseguiram compreender o que está sendo questionado, né? Então, geralmente, quando a gente faz um questionário do zero, a gente precisa passar por um processo de validação. O ServiQual não, ele já é validado, ele já é reconhecido no meio acadêmico, reconhecido nas avaliações de prestação de serviço. Então, ele já tem algumas perguntas pré-estabelecidas, né, que você pode selecionar. A sugestão é que você faça 2 níveis de abordagem com relação ao cliente que está sendo pesquisado, né?
Então, primeiro você tem perguntas abertas, em que o cliente ele vai expressar a sua maneira, se ele gostou ou não do serviço, né? Então, a pergunta seria do tipo: o que você mais gostou do serviço? Ou o que você não gostou do nosso serviço? E a segunda são perguntas mais fechadas, em que você tem a escala, né? Geralmente, a escala Likert é utilizado. Para essas outras formas de abordar o cliente, é você utilizar entrevistas, falar diretamente com o cliente, falar com ele de forma aberta, gravar, né? Ou você utiliza grupos focais. O que são grupos focais? Você reúne um grupo de clientes, oferece o serviço e depois esses clientes, em conjunto, vai falar sobre o serviço, né? Às vezes, eles são colocados numa sala em que eles são convidados a falar a respeito do serviço e, às vezes, existem algumas pessoas, né, alguns monitores, digamos assim, que vai anotar, fazer anotações sobre aqueles comentários, né? Existem os formulários online também, então isso tem um alcance maior em termos de quantidade, mas às vezes as pessoas não são muito dispostas a responder formulários online, né? Quando são mais simples, quando tem alguns atrativos como benefícios, descontos, né, sorteios, prêmios, alguma coisa nesse sentido, às vezes você tem uma adesão maior, mas os formulários online é uma opção interessante também, porque você recebe de forma instantânea as respostas e pode trabalhar com essas respostas. Essa aqui é a fórmula, né, da ServiQual, que ele diz que a avaliação do cliente em relação à empresa, menos a sua expectativa, te dá uma média do que seria a qualidade do serviço. Essa é a compreensão em termos subjetivos, né, do método. E quais são as dimensões de análise com relação ao ServiQual? Então, primeiro, a confiabilidade, né, reliability, né, serviço de maneira confiável, precisa e de acordo com o que foi prometido. Então, a primeira coisa é você fazer perguntas, elaborar perguntas no sentido de saber se aquele serviço ele foi executado de acordo com o que foi prometido. Então, você, quando recebe um cliente, você dá as instruções de como aquele serviço geralmente é executado e, posteriormente, você tem condições de avaliar a percepção do cliente no sentido de saber se aquilo que foi instruído, mostrado inicialmente, antes do serviço ser prestado, foi executado e de bom modo ao cliente, né? Então, se o cliente, de fato, conseguiu perceber o serviço sendo executado da forma como foi prometido inicialmente e se foi bom. Outro aspecto de análise, né? Outra dimensão de análise é a segurança, a garantia, né? A garantia de transmitir confiança e segurança para os clientes. Então, aqui a gente está falando um pouco sobre o quanto se eles se sentem confiantes com relação aos bens físicos, aqueles que foram disponibilizados na execução de serviço, com relação ao ambiente é seguro, você consegue obter, né, o serviço, né? Essa obtenção, claro, entendo que é sempre intangível, né? Eles conseguem obter o serviço de forma segura. A tangibilidade, né? As questões tangíveis do serviço, né? Todos os recursos físicos foram utilizados para que o serviço pudesse ser prestado de forma eficiente e trouxesse e apresentasse satisfação ao cliente. Outro aspecto mais da empatia,
A empatia que está relacionado muito aos atendentes se colocarem no lugar do cliente, ouvirem o cliente, exercitar essa prática de ouvir o cliente. Então, você tem a personalização de acordo com suas necessidades, né? E, por fim, outra dimensão de análise é a capacidade de resposta da empresa. Então, é o tempo de resposta, o quão rápido a empresa ela consegue prestar o serviço dentro, obviamente, do nível de segurança que é necessário para a prestação de serviço, né? Qual a disposição em solucionar as dúvidas do cliente. Então, por exemplo, quando você liga para um saque, você quer rapidamente falar com o atendente, né? Para que você possa resolver seu problema. Quando você liga para marcar uma consulta em caráter de urgência, você quer que a atendente consiga uma consulta no dia, né? Você está passando mal, você não está bem, precisa ser atendido por um profissional de saúde, e aí você precisa de uma consulta rápida. Aí, às vezes, a empresa ela não está preparada para isso. Então, por isso que a gente geralmente recorre aos setores de urgência, né? Setores de urgência e emergência dos hospitais, quando a gente quer um serviço de saúde rápido. Às vezes é só uma coisa rápida, é só uma dúvida, é só uma medicação, né, que o médico ali já está atendendo já há muito tempo, mas você tem dificuldade de agendar com aquele médico naquela semana, naquele dia. E aí a capacidade de resposta é justamente isso, né? Como é que a empresa planeja responder da forma mais rápida possível o seu cliente, né? E aqui a gente finaliza algumas dessas ferramentas. Claro que tem muitas outras, né, que são utilizadas. Essas são bastante conhecidas e, sem dúvida alguma, o uso combinado de mais de uma dessas ferramentas geralmente é recomendado, né? Para que a gente possa ter aí um leque de opções em termos de resposta do cliente para verificar os gaps na qualidade do atendimento, conteúdo que a gente vai falar somente na próxima aula, gaps, né, da qualidade, e aí a gente estabelecer a correção dos problemas que foram identificados com essas pesquisas, né. O instrumento, a ferramenta de pesquisa, de avaliação, ela é altamente recomendada, né, nem sempre utilizada pela atividade de serviço, e a gente tem que contar sempre com a colaboração do cliente, que às vezes que usufrui do serviço, mas não quer dispor de mais tempo, né, para poder oferecer um feedback para a empresa. Outros clientes não, já tem um perfil no sentido de dar uma resposta mais completa, não só em termos de satisfação, mas de contribuição para a empresa, no sentido de que ele gosta daquele serviço, quer ser cliente daquele serviço, desde que aquele serviço ele venha atender às suas expectativas, né? Então, muitas vezes, quando você está desenvolvendo até mesmo um produto, você conta com a presença de um cliente, né? Dos clientes. É muito comum isso no meio industrial, né? Na fabricação de produtos. Serviço não é diferente. O serviço você procura levar em consideração a opinião também dos clientes para que você pese o quanto aquilo ali vai impactar não só no atendimento ao serviço, mas na procura do serviço pelos clientes. Então, sem dúvida alguma, as ferramentas elas devem ser consideradas em todo tipo de serviço, tá? Então é isso, a gente finaliza essa aula sobre ferramentas e a gente vai se colocar à disposição para dúvidas durante a semana, durante as aulas e por e-mail ou pessoalmente. Muito obrigada, pessoal.